Fala pessoal, eu sou o Rimura, sejam bem-vindos ao Resumido Mão A. Hoje vamos contar a história de um médico que não tinha tempo para viver. Quando ele reencarna, descobre que é um escolhido e possui um poder extremo. Mas antes queria pedir a ajuda de vocês para bater a meta de 1000 inscritos. Estamos quase na metade, pessoal, então dá essa força aí, conto com a sua ajuda. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O paciente estava sendo levado à mesa de cirurgia. O doutor é avisado que em 5 minutos a próxima operação iria começar, mas ele pede ajuda, pois está exausto. O garoto insiste, mas ele não consegue, pois está no seu limite. O Prota então acorda desesperado, pois estava tendo um pesadelo. Ray está decidido a não viver igual era sua antiga vida. Antes de escurecer, os dois voltam para casa. Ele então pede sua mãe para ajudar ele com a magia. Ela não aguenta de tanta felicidade, pois o garoto é muito fofo. O Prota até hoje não conseguiu se acostumar com essa reação de sua mãe. Então o treinamento começa. Ela usa sua magia de fogo, mas o Prota não parece muito pressionado. Ela continua explicando que essa mana tem que ser transformada em magia, e como uma palavra gatilho, ela é ativada. Ele então interrompe sua mãe para fazer uma pergunta sobre se era possível usar outro método para invocar magia. Para usar magia de fogo, você precisa queimar a mana. Então você reúne a mana, que quer que entre em combustão, então aplica a fricção, mas em vez de transformar a mana 3 vezes, juntar tudo em um único processo e estabilizar seria mais fácil. O garoto entende que se estabilizar, seria a mana estar em um estado completo. Então você poderia adicionar novos atributos. Ao tentar esse método, uma poderosa magia sai de sua mão. Os pais do garoto ficam sem entender o que estava acontecendo. Mesmo sua mãe sendo sensível à magia, ela não conseguiu sentir ela sendo conjurada. Ele estava concentrado tentando melhorar a técnica. Então percebe que a mana é como se fosse um átomo, e se começar a combinar a mana em compostos, não precisaria injetar mana. Sua mãe grita para chamar a atenção do garoto, que então desperta de sua própria mente. Ela estava preocupada, mas feliz ao mesmo tempo, pois seu filho é um verdadeiro gênio. Ao anoitecer, o Prota escuta seus pais conversando. Eles tinham medo de Ray ser arrastado para a academia sendo tão jovem, então eles estão decididos a dar o melhor de si para que isso não aconteça. O Prota percebe que estão falando dele. Sua mãe acredita que ele é um gênio, que aparece a cada 1000 anos. Ray não conhece que tipo de lugar seria a academia, mas agora compreende que pode ser levado para lá. Ele estudava magia por diversão, mas agora seu foco era outro. Agora ele vai estudar magia para conseguir um poder absoluto. Alguns anos depois, Ray estava com 15 anos. O experimento e as pesquisas sobre magia aumentaram de nível, e sua compreensão genial de mana provou ser a base para o seu desenvolvimento extremamente rápido. Devido à quantidade insana de mana absorvida durante esse tempo, seu cabelo ficou de branco puro. O Prota iria sair em uma aventura e prepara algumas coisas para levar. Mas antes de ir, ele usa sua magia uma última vez, começando com a de fogo, causando uma grande explosão. Logo após, uma de vento foi conjurada. Em seguida, vários cristais de gelo que foram invocados. O garoto estava pronto para sair em sua aventura. O garoto leva com ele uma placa para informar que poderia realizar a cura, mas as pessoas reagiram de modo que ele não esperava. Elas zombavam dele, pois acreditavam que ele estava brincando de ser santo. O Prota fica furioso, pois elas estavam desconfiando dele. Mas ele mantém a calma e resolve esperar um pouco. No final da tarde, ele teve o resultado de 0 pessoas. Ele estava desanimado e estava prestes a ir para casa, quando uma jovem fala com ele. Ela pergunta se realmente ele conseguiria curar um doente, independente de quem fosse. Ela pergunta novamente para o Prota, só que mais brava. Mas o garoto teria que examinar primeiro a pessoa. Ele imaginava que era mentira, pois não faria sentido nenhum um idiota conseguir curar alguém. O Prota chama a garota de baixinha e piora mais ainda a sua situação, pois ela fica mais revoltada. O Prota então afirma que pode parecer um idiota em um corpo de 15 anos, mas não há um paciente no mundo que ele não possa curar. A garota continua achando ele um idiota, mas sente uma sensação de confiança saindo dele. A garota então se apresenta. Ela é a única filha do Visconde Gage. Ela se chama Alicia e ressalta que não é para chamar de baixinha. O Prota também se apresenta e logo depois a garota explica que estava ali para pedir ajuda para o seu pai. Há um tempo atrás, a pele em seu peito ficou vermelha e desenvolveu um caroço. Logo depois, inchou como um balão. O Prota imagina que deve ser algum tipo de tumor, então precisa se apressar, pois se for uma emergência, cada segundo contaria. Os dois então saem correndo até chegarem à casa do Visconde. O mordomo em prantos recebe eles. Ele dá a triste notícia para sua lady, que seu pai piorou e acabou não resistindo. A garota fica sem acreditar e sai correndo para encontrar o seu pai. Ao entrar no quarto, percebe sua mãe ao lado da cama. O Prota estava com ela e pede para dar uma olhada nele. Uma aura maligna passa por todos eles. A força vital do Visconde estava bem fraca, mas conseguia ser sentida. O Prota então imagina que pode ajudar ele.
A garota, chorando muito, implora para o Prota salvar o seu pai. Então ele abre um sorriso e diz para a garota não se preocupar, pois ele com certeza salvaria ele. Todos ali presentes ficam se perguntando quem era essa criança que veio com Elícia. Questionam o fato de um plebeu desconhecido entrar na propriedade de um visconde. O cavaleiro se indigna quando escuta ele dizendo que poderia salvar o visconde que já foi eliminado. A empregada acredita que é apenas um larápio que quer levar alguns metais preciosos. O Prota não acredita no que está vendo. A doença cresceu tanto que ficou podre, ao ponto de ficar escura. O Prota foca sua mana e muda a forma dela para um bisturi. O cavaleiro grita com o Prota, pois não concorda com o que ele está fazendo, mas o garotão diz que é o necessário para curar o visconde. Mas o cavaleiro reluta, e o Prota perde a paciência e diz que se ele não confia, ele pode parar o processo, pois ele não se importa com o visconde. A Lady então repreende o capitão, e o Prota aproveita a oportunidade para mandar ele dar uma volta, pois estava atrapalhando o especialista. O Prota percebe que a pele está danificada pelo veneno. Após compreender a situação, a hora de trabalhar começou. Ele inicia retirando as partes podres. Após uma incisão no peito, o garoto percebe que os pulmões também foram danificados. Mas como era uma parte pequena, o visconde poderia se recuperar. Ele usa pontos de mana para costurar a parte cortada. Os 3 bobões que estavam criticando agora ficam de boca aberta, sem ter palavras para descrever a genialidade do garoto. Ele era carismático e muito habilidoso com as mãos. Eles começam a acreditar que ele conseguiria fazer um milagre. O garoto estava quase finalizando. Agora só precisaria dar mais uma ajudinha na circulação. Então usa mana para fazer uma massagem no coração. E o resultado foi incrível. O visconde estava vivo e a cirurgia se saiu bem. Ao olhar para trás, percebe que todos estão espantados com o que aconteceu. O visconde ainda estava sangrando, pois o seu sangue começou a circular novamente em um corpo fraco. Então o capitão aproveitou a oportunidade para acusar o Prota novamente. O Prota tenta explicar o que estava acontecendo não era um problema. O visconde realmente estava bem, mas o capitão não quer entender e ignora o que o garoto estava falando. E o critica, pois acha que o garoto não é humano por fazer isso com o corpo de um nobre. Elícia não consegue acreditar como o Wei consegue fazer isso com o seu pai. Ela confiou no Prota e o resultado foi esse, um homem consciente. O Prota não entende porque todos estão julgando ele e não acreditam que o visconde está bem. Então percebe que eles nunca viram a cirurgia antes. O capitão aproveita a oportunidade e tenta atacar o Prota. O Prota se arrepende do trabalho que teve para salvar o visconde. Além de não receber agradecimentos, ainda estão acusando ele. Então se enfurece e os alertam que mexeram com a pessoa errada. Mas antes de fazer um desastre, o Prota se acalma e compreende que o comportamento deles é normal nesse mundo, pois eles nunca viram a cirurgia antes. Então avisa para eles esperarem por uma melhora e vira as costas para ir embora. Ele alerta o capitão mais uma vez para não entrar no caminho dele, mas o capitão ignora e parte para cima do Prota. O garoto usa sua mana transformando ela em uma corrente e prende o rapaz. Os soldados tentam atacar, pois acreditam que o Prota não conseguiria usar várias magias simultaneamente, mas o resultado foi esse. Todos também ficaram presos. O capitão fica surpreso por alguém tão novo conseguir usar magia dupla e fica se perguntando quem seria esse pirralho. O Prota então consegue sair. Ele ainda estava indignado, pois foi tratado como uma criança trapaceira que não sabia de nada, mesmo tendo uma diferença enorme de habilidades médicas. Ao chegar em casa, é recebido por sua mãe, que o repreende por chegar atrasado. Como punição, ficaria de castigo 2 dias. Não importa para onde o garoto vá, ele sempre é tratado como criança. Enquanto isso, na mansão do visconde, o capitão ainda bosteja, mas o silêncio tomou conta da sala quando o visconde acorda. Elícia imediatamente se lembra dele desacreditando de Wei. A madame reconhece que foi um erro com o grande herói que salvou seu marido, então ordena que encontre ele imediatamente. O capitão chatão se deu mal, pois terá que pedir desculpa para o Prota. As empregadas se questionam como alguém tão novo é capaz de fazer algo tão incrível e se perguntam se ele seria um santo, mas o único problema é que eles nunca viram um santo antes usar magia. Vamos entender o que seria um santo neste mundo. Eles são escolhidos por Deus e possuem imensos poderes divinos, e também podem ouvir a voz de Deus, sendo amado por ele. São a representação e a encarnação dele. A madame não consegue entender, pois ninguém sabia que existia um dos escolhidos no reino. A única explicação é que ele era desconhecido ainda. O capitão se culpa por causar problema à família nobre, mas a madame diz que a culpa foi de todos, pois ninguém acreditou nele. O visconde finalmente acorda, e eles explicam que um escolhido o curou. O cara já acorda surtado, brigando com geral, pois eles foram rudes com alguém que o salvou. Então ordena que mobilizem todos até encontrarem ele. A orelha do Prota estava pegando fogo, então ele acredita que tem alguém falando dele.
Então é isso, pessoal. Agradeço por ter ficado até agora comigo. Estou deixando essas duas recomendações aí para vocês. Espero que gostem. Valeu, até a próxima.